Amém, irmãos? A paz do Senhor para os irmãos e a paz do Senhor para os irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Seja bem-vindo à nossa... Então, tenho que ter essa noção, irmão, da leitura do meu devocional. Às vezes uma palavra que tem no versículo, questão do contexto, né? Isso. Então, tem que ter essa noção. Olha só, o texto que a gente escolheu para hoje aqui, o texto, 2 Timóteo 2,15, tudo a ver com o nosso tema. Tudo a ver. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. A paz do Senhor, irmãos, graças a Deus pela tua vida, louvo a Deus por você nos acompanhar aqui no nosso canal do YouTube, Josinildo Gonçalves, louvo a Deus por tua vida, e você que é inscrito em nosso canal, nos acompanha com as reflexões bíblicas, em especial você que está realizando o curso livre para pregadores iniciantes. Estamos aqui para agradecer a você por confiar em nosso trabalho e também ser grato por ser inscrito em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, está aqui pela primeira vez assistindo este vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa o teu like, aciona o sininho e nos ajude a divulgar o Evangelho. Nós temos o intuito de divulgar o Evangelho e ajudar os nossos irmãos, em especial os que estão começando na carreira da fé, começando em um ministério de pregação, de louvor, a fazer a obra de Deus com prazer e alegria, ganhando almas para o Senhor. Estamos chegando para concluir a lição de número 3, que tem como tema o pregador e a sua vida devocional, devido a um problema que tivemos na gravação da aula presencial na segunda-feira passada. Faltou alguns pontos ser mencionados e combinamos de gravar novamente e trazer para você. Então vamos à aula no nome de Jesus. O tema da nossa aula é o pregador e a sua vida devocional. O texto bíblico escolhido para esta aula é o que está escrito na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Já no vídeo anterior, que já está aí no nosso canal do YouTube, já falamos sobre a introdução, apresentamos também o primeiro tópico da nossa lição, que é o que primeiro deve fazer para esse momento especial, e começamos no segundo tópico, como fazer o devocional. Falamos sobre comece louvando a Deus. Ainda falamos sobre tenha um momento de adoração e também faça uma leitura bíblica. Foi aqui onde nós tivemos o problema na nossa gravação, mas retomando a nossa aula, nós vamos continuar aqui no subtópico 4. Tire um momento para orar. Marcos, capítulo 1 e o versículo 35 está escrito assim: e levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Nós temos aqui nessa passagem bíblica o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tira um momento do dia para fazer suas orações. E todo pregador precisa ter este momento de oração, e dentro do devocional que ele realiza para Deus, ele precisa colocar na liturgia desse devocional
o momento de oração. O pregador deve ser um homem de oração. A oração deve ser uma prioridade na vida do pregador. O relacionamento do pregador com Deus é a sua carta de credenciamento para pregar. A oração é o meio que faz abrir as portas das revelações da palavra de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 16 e 17, que eu te convido a abrir a sua Bíblia. Você é aluno do nosso curso livre de pregadores iniciantes, abrir a sua Bíblia para ler comigo no capítulo 1 da carta que Paulo escreve aos Efésios, versículos 16 e 17, que diz: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Quando oramos a Deus, nós recebemos dele as revelações, a inspiração da sua palavra. E o pregador, dentro do seu momento devocional, ele tira aquele momento para orar e conversar com Deus, mostrando a Deus e apresentando a Deus as suas necessidades, para que assim seja suprida pelo nosso Deus. E Deus também dando a ele revelações, inspirações em sua palavra, para que ele possa assim exercer o seu ministério de pregador do Evangelho. Então, a oração revela o quanto dependemos de Deus. Orai sem cessar. Orar não é só um dever, mas uma obrigação de todo pregador. Não podemos ser homens da palavra, homens da pregação, se não temos uma vida de oração. E a oração deve fazer parte do momento devocional diário do pregador. 5. A prática do jejum. O jejum é um exercício espiritual. O pregador não pode negligenciar a prática do jejum na vida devocional. Dentro do seu devocional diário, você precisa reservar alguns dias durante a semana, 1 dia, 2 dias, conforme a sua necessidade e as suas condições físicas, de realizar jejuns para Deus, mostrando a sua consagração a Deus no jejum. E isso faz parte do devocional do cristão, em especial do pregador da palavra de Deus. 6. Medite na palavra de Deus. Dentro do seu devocional, você já tirou um momento para louvar. Você tirou um momento para orar. Você tirou um momento para ler a palavra de Deus. Você tirou um momento de adoração. E você tirou um momento para o jejum. Agora, você vai meditar na palavra de Deus. No Salmo 1, versículos do 1 ao 3, está escrito assim: exercite mais uma vez a Bíblia e folheie as páginas da sua Bíblia, e vamos até o Salmo de número 1 e lermos os versículos de 1 a 3, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes,
tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. O pregador, ele precisa meditar na palavra de Deus. A leitura meditativa fará você buscar a essência do que o texto está falando. É como diz um pregador amigo meu: converse com a Bíblia, com o texto, e ele conversará com você. Fale com a Bíblia, converse com a Bíblia, que ela irá falar com você. Essa é a frase de um amigo pregador do Evangelho que temos para a glória de Deus. O salmista diz que o meditar do meu coração seja agradável na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Olha que lindo que o salmista diz no Salmo de número 19, o versículo 14. O meditar do meu coração seja agradável na tua presença. Deus disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Josué capítulo 1, versículo 9. A ordem de Deus aqui para Josué, para ele meditar na lei do Senhor de dia e de noite e não se apartar dele. Este é um dever, uma obrigação do pregador, meditar diariamente na palavra de Deus e no seu devocional diário. Se dentro do tempo que você reservou para este devocional, tire um tempo para meditar em um texto. Escolha um texto, medite nesse texto, busque a inspiração do texto, busque a interpretação desse texto e medite na palavra de Deus. No lugar de meditação é aonde o pregador recebe de Deus a força para a obra que foi chamado. Olha só, vou repetir para você memorizar isso aqui. No lugar de meditação, no lugar onde você está meditando, fazendo a sua meditação na palavra de Deus, dentro do seu devocional, é aonde você, pregador, encontra forças dadas por Deus, a renovação dada por Deus para você realizar a obra que Ele te chamou. É onde recarregamos as nossas baterias diariamente para cumprir com o chamado que Ele fez para a nossa vida no ministério da pregação. John MacArthur diz: um pregador deve ser um diligente estudante da Escritura. Olha só, somos pregadores do Evangelho. Então precisamos ser um estudante das Escrituras diligente, com dedicação, sem negligenciar o estudo da palavra de Deus. E o estudar a palavra de Deus envolve a meditação na palavra dentro do nosso devocional. Glórias a Deus por isto. Charles Spurgeon diz: aquele que cessa de aprender, cessa de ensinar. Aquele que não semeia nos estudos, não colhe nos púlpitos. Eu só quero lembrar aqui a você que no seu devocional, você terá um tempo, você deve reservar um tempo
para a meditação da palavra. Isto não vai substituir, isto que esse momento de meditação no seu devocional, na liturgia do seu devocional, não deve substituir um momento de estudo da palavra de Deus mais aprofundado para você preparar as suas mensagens, preparar aquilo que Deus colocou em seu coração para entregar, para pregar e usar nos púlpitos das igrejas. Lembre-se bem disso. Sendo assim, nós entendemos que no nosso devocional precisamos desse momento de meditação da palavra de Deus. Assim podemos ir para o nosso último tópico, terceiro tópico da nossa lição, pregador e a sua vida devocional. E o nosso terceiro tópico é alguns inimigos do devocional. Quem são os inimigos do devocional? Quem não quer que eu faça o devocional? Quem se interessa para que eu não faça esse devocional, esse momento diário de comunicação e de relacionamento com Deus? Com certeza você vai me responder: o inimigo de nossas almas, o diabo. Mas nós queremos falar aqui de alguns inimigos que no dia a dia nós enfrentamos. São inimigos que precisam ser vencidos diariamente em nossas vidas. São qualificados aqui, chamados por nós como alguns inimigos do devocional. 1. Falta de compromisso. Pregador que não tem compromisso com o devocional, ele não irá realizar este devocional diariamente. Ele vai fazer um dia, vai fazer 2 dias, depois passa 3, 4 sem fazer, depois volta a fazer novo. Ele não tem aquela permanência, aquela continuidade diária de se realizar o devocional. Isso se chama falta de compromisso. A falta de compromisso em qualquer atividade faz com que o interesse por aquele momento, aquela atividade, não seja empolgante. Não é diferente na vida devocional do pregador. A falta de compromisso o leva a perder o interesse pelo momento devocional e o faz negligenciar. Então, o primeiro inimigo mencionado aqui é a falta de compromisso. Por isso, quero te exortar a ser prudente, a assumir um compromisso com Deus e consigo mesmo, de todos os dias realizar o seu devocional para a glória de Deus. Segundo inimigo, a falta de tempo. Como isso tem atrapalhado muita gente nesse mundo tão corrido, diante das muitas ocupações diárias, família, trabalho, igreja e outras ocupações, o pregador precisa organizar a sua agenda para manter o devocional ativo. Ora, já tem um dia cheio, e se você não se organizar em uma agenda diária para colocar cada coisa, cada atividade, cada compromisso no seu horário ali, e dentro desta agenda separar o tempo para o devocional. Você precisa fazer isso e assim vencer também esse inimigo chamado tempo. A falta de tempo. Como ouvimos isso de muita gente? Porque falta tempo. Falta tempo para orar, falta tempo para ler a Bíblia, falta tempo para meditar, falta tempo para adorar, falta tempo para fazer o devocional, falta tempo para tudo, porque está faltando uma organização na agenda diária. Organize a sua agenda e vença esse inimigo chamado falta de tempo.
Um terceiro inimigo, o cansaço. Quando não nos organizamos, cansamos mais facilmente. Isso é lógico. Se eu tenho minhas atividades organizadas, eu também tenho tempo de descanso. Quando eu não faço essa organização, esse planejamento, o corre-corre é inevitável. E quanto mais eu corro, mais eu vou cansar. E o cansaço vai aproveitar para se tornar um inimigo do devocional. Com a má organização do tempo e o acúmulo de tarefas, é claro que o cansaço é uma consequência. Tem sido um grande obstáculo para esse momento indispensável. O pregador precisa se esforçar, buscar no dia o seu melhor momento para essa atividade. Mente e corpo descansados fará ter um melhor aproveitamento. Lembre-se que quando falamos sobre o tempo do devocional, e são duas ideias ali de tempo, dois caminhos, o tempo com relação ao horário de realizar o devocional e o tempo de execução do devocional, que até demos uma ideia aí de 45 minutos. Se você não se organizar nisso, você não terá o tempo para descansar, para se organizar, vencer a falta de tempo e vencer também o cansaço. Por isso que orientamos você a escolher um momento melhor do dia para você realizar o seu devocional. Lembre-se, se a mente está descansada, se o corpo está descansado, o seu rendimento será bem melhor para a glória de Deus. Vamos para o quarto inimigo, falta de entrega. Parecido muito com a falta de compromisso, mas a falta de entrega. A vida do pregador é uma vida de renúncia. Enquanto muitos estão se divertindo, passeando, ou mesmo descansando, viajando, indo ao shopping, participando de um churrasco, de uma brincadeira ali, muitas vezes o pregador está impossibilitado de ir a todos esses momentos. Ele está preparando para ser usado por Deus. E em que ele vai fazer isso? No seu momento devocional, no seu momento de estudo da palavra de Deus. E isso requer renúncia. Isso requer que o pregador tenha entrega ao ministério que Deus lhe chamou. Paulo diz que pesava sobre ele esta obrigação. E ai dele se não pregasse o evangelho. Você tem que ter essa consciência. Nós temos que ter essa consciência. Quantos, neste momento agora que você está assistindo esta aula, não estão num shopping, não estão se divertindo, não estão passeando, mas você está se preparando cada vez mais e melhor para realizar o ministério que Deus te chamou. Amém? Quinto, mais um inimigo do devocional, a preguiça. Como isso tem atrapalhado a vida de muitos, não só no ministério da pregação, mas em todas as áreas da sua vida. Lembro-me do texto de Provérbios, que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A preguiça, ela impede do homem ser ativo, de ter uma vida ativa. E ela se torna um inimigo do devocional. Já percebeu que além da preguiça, a inconstância acaba vindo junta? O pregador precisa ser um homem ativo, mas também regular suas atividades para não ficar sobrecarregados e assim não conseguir realizar o seu devocional. Vou repetir para que você possa
memorizar e captar melhor. Já percebeu que além da preguiça, a inconstância acaba vindo junta? O pregador precisa ser um homem ativo, mas também regular suas atividades para não ficar sobrecarregados e assim não conseguir realizar o devocional. Tudo isto fala de uma organização. O pregador precisa ser um homem organizado. Ele precisa ter uma agenda, ele precisa saber a hora para dormir, a hora de acordar, a hora de fazer um exercício físico, a hora de se alimentar, a hora do seu devocional. Se ele tem um trabalho secular, o horário do seu trabalho secular, o momento para a sua família, o momento do lazer. Tudo isto o pregador vive tranquilamente, desde que ele tenha uma organização diária, uma organização na sua vida. Isto não é robotizar, isso é se programar para melhor desempenho nas atividades, inclusive na atividade, na missão de pregar o Evangelho e no momento da preparação para esses momentos, e um deles é o devocional. E por fim, a distração. O sexto inimigo aqui que colocamos nessa relação, a distração. A distração pode se tornar uma grande inimiga durante o seu tempo de devocional a Deus. Para isso, o pregador escolhe um lugar reservado para realizar seu devocional. Desliga-se de tudo para não ser tirada a sua atenção e se concentra na realização do devocional. Não deixe nada tirar sua atenção, distrair você, tirar você do foco. Mantenha o foco. Você precisa daquele momento para o devocional. Para isso você precisa, como foi dito lá no início dessa aula, que está aí no nosso vídeo anterior aqui no nosso canal, falando sobre escolha um local apropriado. Avise a sua família que você está indo fazer o seu devocional. Não leve celular para o local do devocional. Não leve computador. Não fique perto da televisão. Não fique na cozinha de sua casa. Mas escolha um local apropriado, onde você possa se desligar de tudo, para que nada venha tirar a sua atenção, lhe distrair do objetivo, que é aqueles 45 minutos, 60 minutos de um devocional de adoração a Deus. E tenho convicção que agindo assim, Deus irá honrar os seus esforços, a sua dedicação ao ministério que Ele te chamou. Sendo assim, quero ser grato a você que tem nos acompanhado aqui nesse curso. Deus continue te abençoando. Deus continue fazendo você próspero no seu ministério que Ele te chamou. Que muitas vidas venham crer no Senhor Jesus através das suas mensagens, da sua pregação do Evangelho, para a glória do nosso Deus. E com isto, quero te convidar para na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto, assistir a nossa quarta aula do nosso curso livre para pregadores iniciantes. Se você chegou até aqui, já é inscrito no canal, muito obrigado. Deus continue te abençoando. Você não é inscrito? Se inscreve aí, não custa nada para você, tá certo? Então nos ajude a divulgar o Evangelho. Sou grato a Deus por tua vida, no nome de Jesus Cristo. Antes de sair da aula, deixa aqui o teu like, aciona o sininho, se inscreve no canal e compartilha com teus amigos e familiares. Que seja Deus engrandecido em todas as coisas e não deixe de fazer o seu devocional diário para a glória de Deus. Amém.